Politicando. Todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldade Mário Neto, Lígia Portovedo, José Afonso Ferreira e Luísa Maia. Moderação de Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Politicando na Rádio Transforma. Vamos falar hoje do perdão em Espanha que o governo espanhol promulgou para retirar os separatistas presos em virtude do referendo que levaram a cabo ilegalmente, e depois falaremos das eleições regionais em França. Eu vou começar em primeiro lugar, por vos desejar boa tarde a todos vós, e vou começar por pedir à Luísa que comece a falar sobre o perdão que o governo de Pedro Sánchez promulgou para com os separatistas catalães, particularmente para aqueles que estão presos. O que é que achas desse perdão? É apenas uma jogada para o Pedro Sánchez se manter no poder, ou é algo de mais importante e a longo prazo para a sociedade espanhola? Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Henrique, Mário, Afonso e Lígia. Blessed but not Luísa. Boa tarde, Luísa. Muito boa tarde também aos ouvintes que nos ouvem. Então, relativamente a esta concessão do indulto, do perdão por parte do Pedro Sánchez aos separatistas catalães, o que se me oferece dizer, de facto, e começando já com a minha posição, é que vejo isto como alguma oportunidade ou até oportunismo para, de facto, Pedro Sánchez garantir aqui a sua situação política. Então, estes separatistas, começando até por um argumento jurídico, e que é o argumento do Tribunal Constitucional, que não acha que esta solução é aceitável. De facto, este indulto está previsto como um perdão da pena que ainda falta cumprir, e o indulto é diferente de uma amnistia, porque não vai retroceder aqui a nenhum dos efeitos, apenas e tão só vai, portanto, apagar o resto da pena que falta executar. Mas uma das questões deste indulto, e que aqui se coloca em primeira mão, e que por isto muitos espanhóis estão contra também, é que este indulto pressupõe que haja um arrependimento por parte dos condenados na pena. E de facto tal não acontece. Aliás, tal não acontece, e mais vemos que, portanto, os separatistas inclusive lutam, e este também ainda é aqui um ponto que está para ser no acordo que está aqui em banho-maria, que as balanças caem para dois lados, porque os separatistas continuam a exigir a amnistia, e eles não querem propriamente o indulto, eles querem que no fundo a amnistia, e querem a amnistia porque é mais lato os seus efeitos e porque se aplica também a todos os que estiveram envolvidos na promoção deste referendo de 2017, nomeadamente ao Carlos Puigdemont, que está exilado, como nós sabemos, não é? E que é até deputado no Parlamento Europeu, mas que pode beneficiar de uma amnistia e não estará beneficiado do indulto. Mas também querem permanecer com o direito de autodeterminação, porque os separatistas pretendem continuar a sua luta. Portanto, este indulto que o Pedro Sánchez pretende dar não parece mais do que uma benesse para aqui apagar um conflito que existe entre as regiões espanholas,
Eu acho que esse conflito realmente deve ter aqui fatores de ponderação e devia caminhar para encontros, para ver um encontro da unidade, que não sei se é possível ou não. De facto, as regiões espanholas são muito diferentes a vários níveis, a nível cultural, e aqui vemos a questão económica, não é? Sabemos que a Catalunha tem aqui uma prevalência, uma predominância económica relativamente a toda a restante Espanha e, portanto, por isso luta pela sua independência. Apagando tudo o resto, a parte cultural, a parte de identidade de cada uma, mas Espanha realmente é muito específico, temos aqui até a própria língua, de facto, diverge nestas regiões, mas não me debruçando muito sobre estas diferenças das próprias regiões, o que me parece é, desta atitude em concreto de Pedro Sanches, o que me parece, e por isso vemos que a direita vem aqui toda contra esta atitude, dizendo que, no fundo, ela não é mais que uma validação para a continuação do poder de Pedro Sanches e que, de facto, aqui assim, o crime está em causa um crime de sedição e um crime de malversação. Desobediência. Desculpa, Mário. Malversação. E portanto, portanto, as pessoas que defendem, mais do que a questão da... Eu penso que os espanhóis, o grande número de espanhóis que se tem revelado, até porque dentro do próprio partido de Pedro Sanches, do PSOE, não há unanimidade, foram várias vozes que se levantaram também contra a concessão deste indulto. E, de facto, eu penso que passa mais por não questionando a necessidade da unidade e de haver pontes para que isso aconteça. Eu acho que isso é uma vontade que deve pertencer a todos os espanhóis e até Portugal, se calhar para nós também é interessante. O que me parece é que o que está por trás disto é que, se não se vai fazer aqui a concessão, isto é mais um ato político próprio, com consequências políticas, e é isso que nós devemos debruçar, se realmente este indulto e este ato em concreto vai conseguir o objetivo portanto, de fomentar esta união, ou se, ao invés disso, é apenas uma manobra de marketing, apenas uma maquilhagem, e, no fundo, estes separatistas têm um indulto, Pedro Sanches consegue aqui segurar-se, não é? Vemos isto aconteceu também aqui em Portugal de uma forma bastante... Acontece um bocadinho por todo lado, em Portugal acontece com António Costa, que se vem segurando também com estes acordos. Aqui o cariz é um bocadinho diferente, mas de facto não deixa de ser dar aqui fazer aqui uma ginástica para se aguentar no poder. E eu acho que isso é criticável. E, portanto, até porque eu acho que não vai resolver a questão de fundo. E eles continuam a lutar, os separatistas, por esta tal amnistia e por esta questão de autodeterminação, para a seguir voltarem a fazer um outro referendo e para voltarem a pugnar pela sua independência. A partir daqui, o objetivo não é cumprido. Não, é apenas uma manobra uma maquilhagem, é esta a minha opinião. Eu passo ao Mário e gostaria que o Mário refletisse nestas duas vertentes. Por um lado, um indulto foi concedido, mas sob condição resolutiva. Isto é, se eles voltarem a praticar os mesmos atos, o indulto deixa de produzir efeitos e eles voltam para a prisão. Por outro lado, há algo que me parece que não tem sido lembrado, aí até pelos comentadores, eu já ouvi comentar isso, que é o seguinte: este indulto teve de ter a aprovação do rei, e o rei é a unidade de Espanha. Os decretos são régios. Pois. Não é? Ora bem, este problema é um problema, e aliás, acho que a Luísa já, de alguma forma, meteu o dedo no ponto fundamental. Eu acho que estamos aqui como um eco qualquer. Bom, sim. Esse problema é um problema eminentemente político.
E esta tentativa, engraçado que eu acho que está aqui um eco muito estranho. É, sem dúvida. Talvez seja o som do Henrique, já de outra vez chegamos a essa conclusão, não sei. Penso que será. Falas, eu não tenho qualquer eco. Bom, então vou tentar continuar. Este problema, como bem disse a Luísa, é um problema de caráter eminentemente político. E tem um caráter assumidamente político, porquê? Porque esta tentativa do PSOE e do governo espanhol vai no sentido, e conta-me inteligentemente, de pacificar uma situação proporcionando a hipótese de ela vir a ser resolvida definitivamente por via de negociação política. Isto porquê? Porque a Catalunha é uma região espanhola com muito sui generis, mas também é verdade que não é seguro que uma auscultação popular na Catalunha sobre a autodeterminação ou sobre a independência pudesse resultar quer numa, quer noutra. Eu recordo até que o PP teve uma expressiva votação na Catalunha e, portanto, não é seguro. Além de que importa distinguir entre os independentistas e os soberanistas, que são coisas completamente distintas. Os independentistas, que são fundamentalmente um grupo da direita catalã, tem por trás interesses de caráter económico e financeiro que se afastam dos interesses gerais da monarquia espanhola. Eu chamo monarquia espanhola porque, já faço isto de propósito, porque a monarquia espanhola, quanto a mim, dentro de alguns anos, terá os dias contados. O futuro espanhol vai ter de ser resolvido no âmbito de uma federação de Estados e a unidade nacional espanhola poderá perfeitamente conseguir-se com essa federação de Estados. Relativamente aos conceitos, importa de facto definir, como fez a Luísa, que há uma diferença substancial entre indulto e amnistia. Do ponto de vista, digamos, estritamente jurídico, o indulto é para as penas, a amnistia é para os crimes. E, portanto, eu percebo porque é que há aqui um indulto com aquelas condicionantes que falou o Henrique, porque é resolúvel se continuar aquilo que se chama, se houver continuidade da atividade delituosa. Mas em Espanha, mesmo o próprio PP está muito dividido nesta matéria, não é só algumas franjas do PSOE, mesmo o PP está muito dividido nesta matéria. Os únicos que não estão divididos neste momento são o Vox e os Ciudadanos, que inclusive estão a pensar em interpor recurso desta decisão para o Supremo Tribunal de Justiça. Supremo Tribunal de Justiça em Espanha, que é também uma espécie de Tribunal Constitucional espanhol. Eles não têm um Tribunal Constitucional, mas têm uma secção do Supremo Tribunal de Justiça que se encarrega dessas matérias. Mas eu fiz uma ronda pela imprensa internacional e desde o Guardian, desde o Financial Times, desde o Le Monde, desde o New York Times, desde a Stampa italiana, todos eles acolheram com
com muito agrado esta ideia do indulto destas penas e portanto, até qualificam a oposição espanhola ao indulto de oposição nauseabunda. Esta é até a expressão utilizada pelo próprio Le Monde. Como digo, este problema é político e não me custa nada acreditar, pelas informações que tenho, que se houvesse um referendo, é provável que isso não colocasse em causa a soberania espanhola e a unidade nacional. Há muitos catalães que se opõem à independência. Quando muito uma franja razoável à autodeterminação, mas aqui há o problema de ultrapassar esta questão que é jurídica e política dos crimes de que foram acusados e pelos quais foram presos, que são os crimes de sedição e o crime de malversação, ou seja, o crime de desorçamentação provocado pela própria organização do referendo. É um pouquinho só para terminar, um pouquinho parecido com o crime de pedalada fiscal de que foi vítima a Dilma Rousseff no Brasil. É um pouco esse tipo de crime, de desorçamentação. E, portanto, eu espero, sinceramente, tenho alguma esperança de que isto seja o primeiro passo no sentido da pacificação das relações do governo com a Catalunha e do próprio povo espanhol com a região da Catalunha. Zé Afonso, peço que sejas um pouco mais rápido, Mário. Desculpem. Certamente, até porque já quase tudo está dito. Muito boa tarde a todos, em primeiro às meninas, aos meninos e ao nosso estimado público, uma excelente tarde. Aqui já quase tudo foi dito, as questões jurídicas já foram afloradas. Há um pequeno pormenor, eu tenho alguma dificuldade nesta matéria. Primeiro, uma questão do foro interno, do foro interno de um país soberano, o nosso principal parceiro económico, o nosso único vizinho além do Oceano Atlântico e, portanto, obviamente que é um assunto deles, mas que, digamos, é neste condomínio geral que é a Península Ibérica, um condomínio um bocado estranho, há muitos séculos. E eu gostaria de assinalar que estamos hoje precisamente a 25 de junho e estamos há 890 e tal anos de um facto que ocorreu entre 24 de junho e 1 de julho de 1128, a Batalha de São Mamede. E, portanto, se há povo e se há país que tem que ter algum cuidado quando fala destas matérias, somos nós portugueses. Os primeiros separatistas, independentistas, seja lá o que a gente lhe queira chamar, e nessa altura não havia uma estratificação tão grande, nem o pensamento político, nem jurídico estavam tão evoluídos quanto hoje, mas fomos nós. E, portanto, devemos respeitar quem, um bocado como nós, também procura essa via. E, portanto, eu nunca tenho aqui uma posição muito crítica sobre os catalães. Eu acho que os catalães cometem um erro só que eu acho que vai de encontro um bocado ao que o Mário dizia. E o Mário fala, porque eu acho que eles começam a ter cada vez mais a percepção que eles de facto são muito fortes economicamente, mas que se calhar se fossem independentes perdiam uma grande parte da força que eles têm também é por serem espanhóis, por estarem integrados num grande país que é a Espanha. E portanto se calhar a vida deles não ficava tão facilitada e não eram tão fortes se fossem independentes. Eu acho que isso levaria à dúvida que o Mário tem, que não é assim tão nítido nem tão claro um eventual resultado de um referendo sobre a possível independência. De facto, Espanha tem vários desafios muito grandes pela frente, tanto a nível económico, mas sobretudo político. A Luísa e o Mário afloraram para mim o que eu acho que é um dos maiores, que tem que ver com isto tudo, é a questão da monarquia. Efetivamente, a monarquia está em crise há alguns anos,
esta parte agudizou-se com, digamos, a capitulação do anterior rei, e que de facto saiu sem honra nem glória e colocou, e toda a família, com exceção do atual rei, que tem tido, apesar de tudo, uma circunstância muito difícil, um comportamento equilibrado, mas a monarquia, que tem sido, digamos, o cimento que tem segurado as pontas de um país complexo, com vários desejos de independentismo, com várias ambições a essa matéria, a crise da monarquia é de facto um enorme desafio que a Espanha tem pela frente. Depois precisará de lideranças fortes. E eu devo dizer que me surpreendeu esta iniciativa do atual primeiro-ministro espanhol, e globalmente concordo com ela. Acho que ela denota uma finura de leitura política. Ele aproveita um momento de mudança do governo catalão, gente mais equilibrada, gente menos do que o antecessor, e ele aproveita isto para, de alguma forma, tentar fazer aqui algumas pontes que são importantes. E, portanto, desse ponto de vista, o gesto é politicamente relevante e inteligente. Não me imiscuo na questão jurídica, mas eu acho que até do ponto de vista jurídico ele é tratado com finura. E, portanto, eu acho que se tivesse de dar aqui uma nota, dá um positivo alto ao primeiro-ministro espanhol, porque está a fazer aqui vários equilíbrios. Não nos esqueçamos que ele próprio, para os seus equilíbrios de poder internos no país, precisa deles, precisa dos catalães, mas aproveita de facto novos interlocutores na Catalunha para fazer aqui uma jogada que me parece importante e que eu espero que seja de facto, como acho que todos nós esperamos, o início de uma jornada longa de conversações, de abertura por parte do Governo Central, de cedências mútuas, e que eu desejo é que a Espanha encontre um caminho de paz, de prosperidade, de maiores autonomias, de maior autonomia para as suas várias regiões, e que continua a ser um dos grandes países da Europa e do mundo. E nós também beneficiamos com isso, e sobretudo pela paz e pelo progresso de uma nação amiga e irmã, apesar de tudo. Lígia, em tua opinião, oportunismo de Pedro Sánchez ou uma forma de atenuar os conflitos e pacificar a sociedade espanhola e manter a unidade de Espanha? Isso, exatamente isso que disseste em segundo lugar. Na verdade, eu penso que Pedro Sánchez fez agora aquilo que Rajoy não conseguiu antever, porque de facto Rajoy mostrou-se um líder muito fraco, muito sectário, divisor dos seus espanhóis, e portanto com tudo isso evidentemente não se consegue fazer nenhuma união, e principalmente uma união de pessoas que estão... Lígia, desculpa, o Filipe González também está contra, é um dos homens do PSOE que está contra. Não sei, eu não estava a dizer que era porque o Rajoy era do PP, mas registro que já te sentiste tocado, não é? Não, eu disse que o Rajoy... Há divisões nos dois partidos, há divisões profundas. Eu disse que Rajoy não é muitas divisões e ao mais alto nível. Pronto, do PSOE. Muito bem, e exatamente por isso, portanto, Rajoy de facto foi um líder muito fraco, eu acho até um líder de má memória, um líder que, diante de um povo que votava, portanto, a favor ou contra a autodeterminação, mas digamos no cumprimento de uma das promessas eleitorais, aquilo que o Rajoy fez foi mandar os moços de esquadra para cima desta gente, destas famílias com crianças, com tudo, que nós bem vimos em 2017, que eles acabaram por ser espancados simplesmente por estarem a votar. Portanto, isto foi o que Rajoy fez. Mas é claro que, portanto, Rajoy, embora fosse tão inábil, tão inapto e principalmente ele sectarista, não é? Portanto, que é aquilo que eu acho que o Rajoy foi, Pedro Sánchez até hoje não tinha tomado nenhuma atitude de coragem mínima sobre este assunto. Tomou agora, foi bom, evidentemente, no entanto, eu nestas coisas
compreendo que os meus amigos possam achar que, enfim, o assunto de Espanha é com os espanhóis, pois eu também acho que é, mas eu tenho uma opinião e tenho direito a tê-la. E, portanto, a minha opinião é que qualquer povo que deseje ser independente deve sê-lo. Só teremos que saber se é o povo que o deseja e se é a maioria que o deseja, porque a democracia é assim. Portanto, a maioria decide. E é isto que até agora ninguém quis, nem ninguém deixou saber relativamente aos catalães, porque eles já tentaram votar. Portanto, o referendo não é a primeira vez que um partido na Catalunha ganha as eleições exatamente prometendo um referendo. E, portanto, mas há, Olívia, desculpa interromper. Há aí uma diferença, é que o facto de haver um partido independentista com uma votação expressiva não quer dizer que os partidos anti-independentistas tenham em conjunto menos votos. Normalmente têm muito mais votos que os independentistas. Não é isso que dizem as sondagens. Pois, Mário, as sondagens normalmente o que dizem é que a Catalunha está dividida meio por meio, um pouco mais a favor da independência. Mas a questão não é essa. A questão é que nós não precisamos de adivinhar. Podemos pedir ao povo que vote, que era aquilo que eles queriam efetivamente fazer, e depois deles votarem, saberemos com segurança como é que é o resultado. É claro que eu percebo que os diversos governos não têm deixado chegar a este desidrato, porque aquilo que não pretendem saber é efetivamente o que é que o povo quer. Embora nós saibamos que os catalães que moram na Catalunha já são, muitos deles também são madrilenos que foram para a Catalunha, e enfim, mas que têm o mesmo direito de lá viver que têm os catalães. Portanto, o que me parece é que impedir que se meça a quantidade portanto, que se meça democraticamente a quantidade de independentistas que a Catalunha tem, só serve para que se diga que, enfim, nunca se sabe quantos eles serão e se calhar são poucos. Discordo. Mário, pronto, às vezes também é assim. Mas discordo, eu sabe penso... porquê, Lígia? Então diz lá. Por uma coisa muitíssimo perigosa. Abrir a porta ao nacionalismo das regiões em Espanha é uma bomba atómica. Exatamente. Não sei em que aspecto é que tu achas que a autodeterminação pode ser uma bomba atómica. Não é a autodeterminação, é a independência. A independência das regiões. A autodeterminação pode ser regulada nos termos de um Estado federado, numa Espanha federada. Pois pode. Mas se eles não quiserem, Mário, na verdade, são os catalães que têm que decidir. Recorda-te do que aconteceu logo a seguir ao 25 de Abril, com as tentativas independentistas e nacionalistas que se verificaram na Madeira e nos Açores, e depois falamos. Sei, muito bem, mas não falamos nada, porque... Eu sou contra o nacionalismo, completamente contra o nacionalismo. Contra o nacionalismo. A abertura de uma caixa de Pandora de consequências absolutamente temíveis para a própria Europa. Para a liberdade na própria Europa. Exatamente. Olha, Mário, é assim... E a democracia, Mário. E para a democracia, claro. Desculpa, é assim, deixar de manifestarem-se, deixar as pessoas votarem, nunca é uma caixa de Pandora. Uma caixa de Pandora deixar as pessoas pronunciarem-se, para mim não é. Eu sou a favor de todo o tipo de autodeterminação, tanto dos povos como a autodeterminação individual. Como eu até já disse num outro programa, a autodeterminação é hoje em dia considerada uma necessidade básica psicológica. Portanto, todos nós temos esse direito
de poder decidir da nossa vida, da nossa própria vida. E quando não temos esse direito, isto é altamente impeditivo da nossa felicidade. A mesma coisa se aplica aos povos. Os povos, quando não podem decidir com quem continuar junto, ou com quem, ou se querem continuar casados, ou se querem divorciar-se, isto é altamente impeditivo da sua felicidade. Eu, sinceramente, não concordo com estes nem outros casamentos de conveniência. Compreendo que possa ser muito conveniente, porque quanto menos se mexer, menos problema haverá. Mas se de facto os catalães pretenderem separar-se de Espanha, eu acho que deve ser ponderado isso. Mas primeiro, ainda antes disso, deve-lhes ser perguntado. E até agora ainda não foi. Mário, parece que estão a colocar as coisas com um dramatismo, provavelmente sem razão, porque a Eslováquia separou-se da República Checa, da Tchequia, e não houve dramatismo nenhum. Houve um referendo, eles separaram-se e tudo bem. Olha, Henrique, olha o que aconteceu à Jugoslávia. Mas isso foi porque não houve referendo nenhum, se calhar. Não, isso houve. E esta situação, posso-te garantir, se calhar para já não era seguro que os independentistas ganhassem. Se na altura o Milosevic tivesse optado por um referendo... Estamos a divergir. Talvez... Isso também parece, Henrique. Pronto, hoje estamos a falar de Espanha, pronto, não temos todos a mesma opinião, mas isso ainda bem, não é? É natural, ainda bem. Lígia, só uma precisão. A Lígia disse uma coisa que não é, então fiz aqui uma busca, não é verdade. Os moços de esquadra, eu achava que era assim, não foi o Mariano Rajoy. Os moços de esquadra são o governo, a autoridade é do governo da Catalunha, portanto a ação dos moços da esquadra foi... Desculpa, a autoridade é do governo da Catalunha, mas o governo central de Rajoy tomou para si a autoridade sobre... Pois sim, senhor. Pois sim, senhor. Lembro perfeitamente disso, inclusive os próprios moços de esquadra, muitos deles eram independentistas e tiveram que correr à bastonada a população que tentava votar. E, portanto, pronto, eu sinceramente, eu acho que isto não é de um país democrático. Democracia, vimos, tem outros problemas naturalmente, mas vimos no Reino Unido quando se realizou, e todos autorizaram que se realizasse, tanto o governo como a própria rainha, que se realizasse o referendo na Escócia. E, portanto, o referendo, talvez até porque não foi reprimido, o referendo deu negativo. Pronto, muito bem, mas o povo expressou-se, não ganharam os independentistas e está tudo bem. Agora, não deixar que as pessoas votem, é isso que eu... Mas eu não estou a dizer que não vai ser possível fazer um referendo. Sim, eu percebo. O que eu estou a dizer-te, ou a querer dizer, é que é preciso preparar as bases jurídico-políticas para um referendo. Muito bem. E fazer exatamente, ou seja, questionar aquilo que deve ser questionado. Isto não se pode ser assim, porque... Exatamente. Porque tu tens senão muita estamos razão, sabes porquê? Até porque tu fizeste aí uma diferença fundamental, que é entre os independentistas e os soberanistas, claro. E se de facto aquilo que se questionar no próprio referendo não for bem questionado, nós podemos correr o risco de confundir independentistas com soberanistas, e eles não são a mesma coisa, naturalmente. Não, completamente diferente. Pois, ora, nem mais. Vamos mudar de tema então, e eu peço agora ao Mário para se debruçar sobre as eleições regionais e departamentais, que foram para os departamentos também, em França. Os resultados, a tua apreciação sobre estes resultados muito rapidamente.
Olha, a minha apreciação, isso vai ser muito rápido, porquê? Porque a minha percepção que eu Temos a tenho... segunda volta domingo também. A percepção que eu tenho é que isto é muito cedo para se tirar conclusões. Há uma ou outra conclusão segura que podemos tirar. Houve uma abstenção avassaladora na primeira volta, próxima dos 70%, creio eu. Sim. E portanto não me predispõe para grandes tomadas de posição antes da segunda volta a realizar neste domingo, sendo que, e isto importa que as pessoas saibam disto, os grupos regionais que têm abaixo de determinada percentagem não concorrem à segunda volta e, portanto, terá que haver aqui uma série de negociações políticas para que a segunda volta seja mais demonstrativa da vontade dos franceses. A segunda conclusão é que há, de facto, um cansaço grande por parte do povo francês, um pouco no sentido daquilo que nós já vínhamos adivinhando relativamente às vertigens antissistémicas que se começam a sentir por toda a Europa, mas eu estou convencido que se for buscar um quadro do resultado das eleições anteriores, desde 2019, creio eu, nós tínhamos uma vitória quase segura da Marine Le Pen e do seu partido, que é o Rassemblement National, e a coligação Renaissance La République En Marche tinha 22,42%. Isto quer dizer o seguinte: reparem como é que a imprensa portuguesa tratou este assunto. Lê-se o seguinte: afinal, a direita está viva em França. A de Chirac, não a de Le Pen. Pronto. Depois temos uma outra em que nos diz que a abstenção gigantesca, estimada em muito perto de 70%, sublinha isso, e também que ninguém no país realmente compreende a atual organização territorial e política. Ora bem, e porquê é que não compreende? Porque a organização territorial e política em França é praticamente medieval. Não houve em França, quer dizer, o feudalismo político e regional em França está vivo, é feudal. E, portanto, estas eleições apontam alguns caminhos, algumas sensibilidades no sentido das próximas eleições presidenciais, mas são aquilo que são. E em França, eu acho que há uma derrota significativa, sem dúvida, de Macron e da própria Jean-Marie Le Pen. O Partido Socialista não tem um resultado tão mau como, à primeira vista, alguma imprensa pareceu fazer crer. Há um partido ecologista, Verdes, que politicamente oscila entre o esquerdo, centro e centro-esquerda, mas que tem muitos apoiantes. Mas, como digo, a França, neste particular, é uma república absolutamente feudal do ponto de vista territorial, no que concerne às eleições regionais. Para já é só isto. Luísa, passo para ti, muito brevemente, a tua opinião sobre as eleições em França. Quem ganhou, quem foi derrotado e se realmente
a divisão administrativa de França necessita de alteração. Também, quem ganha foram os republicanos, não é? Para já, à primeira volta. Mas eu acho que o que importa aqui, como dizia o Mário, as 3 notas gigantes é uma abstenção que em 2015 estava na ordem dos 50% e agora cresce para a ordem dos 66%. Portanto, temos aqui o fenómeno que também se replica em Portugal, que é uma abstenção cada vez mais gigante, o que é preocupante, porque eu acho que deve ser todas as reflexões. Segundo fenómeno, temos também, como apontava o Mário, é a expectativa que Marine Le Pen e o partido de extrema-direita exponenciasse aqui a sua votação, prevendo desta forma que se marcasse como candidata juntamente com Macron para as presidenciais de 2022 e que neste momento isso parece ser um bocadinho menos certo, porque de facto a expectativa de que atingiria aqui uma votação muito expressiva ficou muito aquém e previa ficar, são 13 as regiões de França, previa ficar em 5 nas suas previsões e de facto neste momento não tem nenhuma das previsões. Aliás, exatamente. E depois, por último, é de facto o Macron que também se verifica aqui uma grande descida. Neste momento, na primeira volta, nós temos, portanto, o Partido Republicano, que é de centro-direita, que está em primeiro lugar em 6 regiões, e temos o Macron em 5 regiões. Dizer também que, relativamente ao Macron e esta descida, não será alheio o facto da gestão da crise da pandemia que Macron levou a cabo. De facto, há muitas críticas. Está neste momento em França o atraso da vacinação é também uma das críticas apontadas a Macron e também a verificação da terceira onda da pandemia. Estas são situações que acabam por ver refletidos nos seus votos. Não sei se daqui poderíamos ter alguma ilação do que poderia, de alguma forma, aqui nas autárquicas, replicar. Não faço ideia, vamos ter que ver, mas de facto, isso nós já tínhamos falado no outro programa, que é em Portugal, se a extrema-direita de facto vai aqui consolidar o sentido de voto, ou como aqui em França, se vai ter uma descida. As situações, embora diferentes, indiciam a predisposição dos votantes e, de facto, achamos que eu acho, pelo menos, que estes fenómenos, mas penso que isto é um pensamento transversal a todos, os painelistas, que estes fenómenos extremistas são um bocadinho efêmeros e, portanto, um bocadinho oscilantes. Esperemos que agora já estejam um bocadinho na retroação. Em relação à divisão das regiões, que me tinhas perguntado, de facto, o que tem-se falado sobre estas eleições é que estas regiões de França têm esta divisão um bocadinho ainda antiga, mas há de notar o seguinte, é que cada uma destas regiões tem orçamentos na ordem dos bilhões e que estas regiões também são importantes na definição de 3 grandes esferas, que é a educação, o desenvolvimento económico e nos transportes. E, portanto, tem importância em França o sentido que elas tomam e as políticas onde ficam à frente cada uma das regiões, para perceber como é que isto depois se pode transformar e qual é o significado que isso tem no todo. Eu passo para o Zé Afonso muito rapidamente, então. Anoto duas coisas, 3. A Lígia vai terminar novamente o tema e eu rapidamente é só para mim, sou o único que tenho que falar rapidamente, mas pronto. A terceira. Olha, Zé Afonso, eu posso falar, não quero que tu amues. Não, eu posso falar, mas digo sempre o que penso, e sou durinho.
Só a terceira, Henrique, eu achava que este tema era para a semana que faria mais sentido, porque estamos aqui a falar de um jogo ao intervalo, tem sinais, mas o jogo vai terminar no domingo e, portanto, no domingo é que há um resultado definitivo que eu acho que tem uma leitura fina política. Dito isto, já quase tudo foi dito sobre o sistema arcaico medieval. Eu acho que se nota, antes de tudo, uma saturação por causa da crise do Covid. A sociedade francesa, neste momento, é se calhar dos países da Europa que eu mais temo, porque é um grande país, é um grande povo, mas tem tensões sociais, raciais, históricas, económicas, gritantes, muito difíceis de gerir, e que vimos ainda antes da pandemia os fenómenos da violência, etc. Basta ir a uma grande cidade francesa, andar nos seus transportes, percebe-se bem, ou nos seus subúrbios, percebe-se bem o que é que eu estou a dizer. E, portanto, é um país que eu acho que é uma bomba relógio. E por isso tem estas mutações políticas, por isso tem esta... Eu percebo que o Henrique, ao ouvir as sondagens que diziam que provavelmente a Marine Le Pen ganhava em 6 das 13 regiões, achou que ela não ter como vencido esse sinal já está a festejar antecipadamente. Eu não tenho isso por líquido. E tenho alguma apreensão sobre o resultado do próximo domingo. E digo isto com inteira preocupação, porque é um país que eu gosto, é um povo, tenho amigos lá, como todos nós, não tenho família, mas tenho lá bons amigos, e é um povo que me preocupa bastante. Eu acho que é um país que no futuro nos pode dar grandes dores de cabeça na Europa. Eu temo muito por isso. Acho que o Macron está, de facto, com um desgaste muito, muito grande. Assinalo uma vitória de Pirro, vamos ver se confirma da direita clássica conservadora, para já, é um pequeno sinal, que eu espero que se confirme, desejo que se confirme, mas para já é um sinal, e que eu tenho fundadas dúvidas que venha a acontecer. E eu gostava de terminar, sou bem mandado e portanto falo pouco, eu gostava de terminar com três apontamentos. Primeiro, a Luísa tocou num fenómeno, a questão dos extremismos. E eu acho que, por exemplo, mais interessante que isto era debatermos aqui as sondagens que dizem que só cerca de 1/3 dos portugueses, pelo menos estatisticamente, é que não abdicam de ser governados por regimes não democráticos. A maioria já admite, se for bem governado, poder abdicar da democracia. Eu acho que isso é que é preocupante. E isso, sim, merece uma reflexão profunda das respostas. Depois nós temos uma série de fediveres que eu me escuso aqui a trazer, mas que ajudam... Era precisamente essa ideia de... Ajudam... Na próxima semana voltar ao tema... Ajudam a explicar isto. Ajudam a explicar isto. Quando nós temos os cabritas deste mundo, os Ferros Rodrigues e companhia, e seus apaniguados todas as semanas a brindarem-nos com festivais de palermice, de incompetência, de tudo, falta de senso, de tudo, depois não se admirem que os fenómenos extremos sejam uma resposta e que as pessoas até abdiquem. Tiririca, pior para o que está não fica. E portanto, isso sim... Deixa-me só dizer, desculpa interromper, mas até dizer que é engraçado que a Marine Le Pen diz precisamente que a baixa votação que teve, ou menos não expectada, é porque os franceses ficaram em casa, os votantes dela ficaram em casa. Esta é a justificação de Marine Le Pen. Sim. Agora resta ver o que acontece no domingo. Sabemos, como dizia o Mário, que com a votação que teve, há regiões que já não vai conseguir lá chegar. Exatamente. Mas, ainda assim, esta é a justificação. Mas muita atenção. Depois, uma outra nota para a descida. Eu enviei a alguns de vós uma notícia que anda a circular na imprensa económica, que parece que é verdade, que o IVA nos Açores vai baixar. Uma nota positiva. E, finalmente, desejar uns bons santos populares, que ainda falta ao São Pedro, e dar aqui uma nota humana e num ídolo do povo português, no Tony Carreira. Primeiro, dar um abraço a toda a gente que neste momento está com problemas de saúde, desejar-lhes rápidas melhoras. Eu confesso-vos que tenho já agora um apontamento pessoal, uma admiração pelo Tony, porque... pelas minhas incursões teatrais, tenho bons amigos na Pampilhosa, já nem sei quantas vezes fazer teatro à Pampilhosa da Serra, de onde ele é natural. E da primeira vez que lá fui, fiquei com uma enorme admiração por ele,
pelo que uma pessoa que nasce numa circunstância geográfica tão difícil consegue ir exatamente para a França e consegue fazer o que ele conseguiu, é de facto uma pessoa notável. E, portanto, na pessoa do Tony, antes de mais, as melhoras para ele e para a sua circunstância pessoal muito difícil, que tem atravessado, como todos sabemos, mas também a todos os doentes, com Covid e sem Covid, e nós ultimamente temos esquecido das outras doenças não Covid, e, portanto, eu queria deixar aqui um grande abraço muito solidário a todos. E um abraço a vocês todos, acho que já não falo mais. Um abraço também. Ora, posso eu dizer agora só alguma coisa muito rapidamente? Numa palavra, eu não sou propriamente um admirador da música do Tony Carreira, que não ouço, manifestamente não ouço, mas não deixo de ser um admirador da sua capacidade de ascensão social, de conseguir o seu luta de resistência. Lutador. Que é de admirar. Lígia, eu peço que sejas então muito breve. Ou Zé, fosse breve, a ti muito breve. Muito breve. Sim, o que eu ia dizer era sobre França, mas depois de estarmos a falar de Tony Carreira, provavelmente o que eu já ia dizer já não tem interesse nenhum, não é? Pronto. É uma pena, mas efetivamente é claro que eu também admiro Tony Carreira. Admiro a perseverança de Tony Carreira vindo de um meio tão difícil. Mas vamos ver, há muitas pessoas que vêm de um meio difícil e, portanto, merecem-nos mais ou menos a mesma consideração, mesmo não sendo figuras públicas. Claro que quando são figuras públicas temos mais tendência a falar sobre elas, mas há muita gente que me merece muita admiração, tanta como merece Tony Carreira, portanto, que também não conheço. Duas palavras das eleições francesas. Íamos às eleições francesas e só para dizer só para uma breve nota final. Eu gostei, como é costume, muito digamos, do resumo pedagógico que foi feito pelo Mário, que já é costume do Mário, que ele normalmente faz um resumo para que toda a gente entenda tudo aquilo que se está a passar. E efetivamente, pronto, depois do Mário ter feito este resumo, já não há assim muito mais a dizer. O que é que eu posso dizer relativamente, portanto, o que é que eu posso acrescentar? A única coisa que posso acrescentar é porque é que este desgaste de Macron, como lhe chamava há pouco o Zé Afonso, e bem, porque é que há o desgaste de Macron? O desgaste de Macron verifica-se por aquilo que, pelo mesmo motivo com que se verificam desgastes de várias personalidades da política, e que tem a ver com a falta, no meu ponto de vista, obviamente, a falta de ideologia. E o movimento République en Marche é um movimento, portanto, ideologicamente pobre, como nós todos sabemos, não é? Portanto, os partidos tradicionais começaram a ser um pouco postos de lado, não é? Pelos franceses, e então, portanto, houve uma série de movimentos independentes que apareceram, entre os quais este, de Macron. Depois fez-se o que era preciso, quer dizer, colocou-se... Lembramos aqui o episódio do aparecimento meteórico do PRD do general Ramalhianes. Pois, por exemplo, não é? Portanto, olha, aí está, olha, uma boa lembrança. Uma boa lembrança, pronto. Que são movimentos que são independentes, que têm, em termos ideológicos, têm pouca solidez, que são normalmente construídos à volta de uma figura. No caso de, pronto, não posso dizer no caso de Ramalhianes, mas no caso de Macron é à volta de uma figura, portanto, que tem pinta, não é? Que tem aspecto televisivo, que fica muito bem nas fotos, e, portanto, basicamente é isto que é Macron, não é? E este é que é o problema, é que, na verdade, as democracias, e a França também, estão a tentar resolver um problema que é um problema de fundo com cosmética. E este problema de fundo, que é a falta de diferença entre os partidos, ou seja, a falta de diferença ideológica entre os partidos, na prática acabam por combater com
partidos que são independentes, portanto, movimentos independentes, com figuras bonitas e fotogénicas à frente do cartaz. Ora, eu acho que este é o verdadeiro perigo. É que quando nós dizemos isso os partidos agora já são todos iguais, ou são quase todos iguais, isto é que é o verdadeiro problema da democracia, que pode levar muito facilmente a extremismos. Aliás, tanto pode levar que tem levado. Porque, por exemplo, ainda bem, como disse o Mário bem, ainda bem que em França Marine Le Pen sofreu agora do mesmo problema que Macron e que todos os partidos sofrem, que é da abstenção dos seus votantes. Marine Le Pen, que nunca tinha sofrido este problema, sofreu agora. Ora, portanto, isto é uma boa notícia, não é? No meio disto tudo, é a única boa notícia pelos vistos. No entanto, nota-se que com a falta de ideologia, de facto, com a falta de ideologia nos partidos e as pessoas começarem a pensar que efetivamente eles são todos iguais, as pessoas acabam por, de facto, só se agarrar às figuras, e principalmente às figuras que são figuras de proa, figuras de cartaz, figuras fotogénicas, figuras simpáticas, figuras etc, não é? Portanto, como é Macron. O que acontece aqui em Portugal é que nós, até há bem pouco tempo, também não tínhamos este desidrato na nossa democracia, e neste momento eu diria que nós já não temos um partido de extrema-direita, que é o Chega. Nós provavelmente já teremos 2 partidos de extrema-direita, porque depois desta sardinhada com o Carapaus que a Iniciativa Liberal fez, não sabe distinguir. É uma coisa, quer dizer, isto até é uma coisa, é tão ridículo que efetivamente nem dá para qualificar. Se calhar era um Carapaus de corrida. De corrida. Depois desta sardinhada com Carapaus, eu digo-vos, eu acho que tanto nos métodos como provavelmente também no populismo, a Iniciativa Liberal está a posicionar-se muito perto do Chega. E, portanto, nós brevemente vamos ter 2 partidos de extrema-direita. Pois, mas curiosamente não se falou aqui dos resultados da esquerda em França e da responsabilidade da esquerda nisto tudo. Falou, o Mário falou sobre isso, que não foi aquilo que se vaticinava. Falei porque, olha, o Partido Socialista Francês ganhou nas regiões que já dominava. E é a terceira força política neste momento. Sim. E pronto. Ora bem, teremos a oportunidade de aprofundar o assunto na próxima semana e despeço-me com amizade até ao próximo Politicando, com um abraço para todos, com um abraço para os nossos espectadores e pedindo-lhes que partilhem, que subscrevam o canal e coloquem gosto. Politicando, todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldade Mário Neto, Lígia Portovedo, José Afonso Ferreira e Luísa Maia. Moderação de Henrique Prior.